Qual é o seu nome? Felipe. Gabriel. Quantos anos você tem? 20. Tenho 19. O que você tem pra me contar? Cara, basicamente é uma história de amor e dor. Quero contar a história de como eu perdi 4% do meu coração. Me explica mais sobre isso. Então, 2016, lá pro fim de agosto. Sempre estudei aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí eu conheci uma garota lá. Assim, só vi ela de longe e tal. Mas ela sempre teve, assim, basicamente a mesma idade que eu na escola. E sempre achei ela bonita. E aí um dia em 2016 isso. Eu comecei a conversar com... Acho que foi eu que chamei ela. Comecei a conversar com uma garota que estuda aqui na ECO agora. E a gente ficou conversando pela internet durante muitos dias. E ela gostava de mim no passado, a gente conhecia desde a infância. E a gente começou a flertar um com o outro. Eu até lembro que a primeira coisa que ela falou foi tipo, eu sou lésbica. Mas aí, tipo, até me assustou assim, que foi meio seco assim do nada. Mas a gente continuou falando e tal. Teve dia que a gente foi dormir tipo 4 da manhã, conversando, etc. E até que um dia a gente decidiu, vamos se encontrar. Tava tipo, uma resenha, tipo, pelo chat, mas era quase um semi-namoro web, mas não era tão sério assim. A gente decidiu se encontrar. Só que antes da gente sair, eu tinha uma viagem para fazer com a minha família, para Penedo, com meu pai e a família da minha madrasta. Aí a gente foi para essa viagem e eu lembro que eu tava querendo ficar musculoso, aí eu levei os halteres para a viagem. A história já começa de uma maneira meio bizarra. Aí eu fui para tentar ficar mais ou menos musculoso para ela, quando a gente se visse. Eu fui fazer exercício no banheiro com os halteres, né? 2 halteres para fazer bíceps, que na época que eu praticamente fazia só bíceps. E aí eu pensava assim, vou impressionar ela, ficar forte e tal. Sempre tive essa ideia assim, vou ficar forte para impressionar as garotas e tal. E nesse caso era ela. Aí, nisso, chegando no hotel, a gente chegou no hotel tarde, tomar banho e fui malhar com os halteres. Só que aí eu deixei os halteres um dos halteres em cima da pia. E nisso que eu deixei o halter em cima da pia, eu fui tomar banho, eu não vi que tinha uma inclinação muito leve. Resultado, o halter foi virando. Aí quando eu fui ver, um estrondo absurdo, o halter quebrou a pia, ultrapassou e bateu no chão. Mas aí eu liguei o chuveiro, aí antes de entrar no box eu fui fazer, tipo, me olhando no espelho assim, fazendo bíceps. E aí eu deixei em cima da pia, assim, os halteres. E aí eu tava tomando banho, entrei no box, fui tomar banho. E aí eu só ouvi um plaf, tipo assim, caiu. E aí eu ouço meu irmão, que porra é essa? Não sei o que é isso? Aí o meu meio-irmão, que tava dividindo o quarto comigo, falou, que é isso? Que porra é essa? Tá tudo bem? Aí eu abri a porta e falei, não tem nem como explicar, assim, só mostrei, ele começou a rir, a gente ficou de falar isso pro meu pai no dia seguinte, a cagada que eu tinha feito, né? E aí no dia seguinte, eu acordei com um incômodo no coração. Não era uma dor, mas tipo um incômodo no peito, assim. Mas aí não cheguei a falar nada pra ninguém e tal. Nós fomos para as cachoeiras de Maromba. E lá, nesse passeio, tava bem legal, tava um clima bem fresco, mas tava com sol. Um lugar bem bonito. E tinha um artesão que trabalhava lá, tipo uma casinha assim, uma casinha que ele fazia como loja, perto dessas cachoeiras. Era tipo um velho artesão. Sabe o que você olha pra um velho e fala assim, pô, velho sábio? Devia ter uns 100 anos. Que tinha uma tenda dele e ele fazia artesanatos e pulseiras e colares e tal. Aí eu pensei, se eu vou sair com a garota, vou levar uma coisinha pra ela, né? E esse cara, você podia escolher o material, você podia escolher a pedra, você podia meio que instruir o que você queria em termos de personalizar a joia, né? Eu fui e comprei uma pulseira, tipo uma pulseira muito bonita mesmo, de bronze. Como é que era essa pulseira? Cara, tipo uma pulseira de bronze assim, tinha um opala azul. Tipo uma parada meio exótica, mas muito bonita mesmo. Tipo, não era só eu que achava bonita não, até mandei foto com uma amiga minha. Mas aí no dia seguinte,
Eu não contei pra garota que eu tinha comprado, era pra ser uma surpresa que a gente seguisse. No dia seguinte eu acordei com muito mais dor no peito. Aí nisso a gente teve que adiantar a viagem, a gente ia voltar mais cedo, a gente ia voltar tarde, Eu não lembro se foi exatamente no dia seguinte ou se foi tipo 2 ou 3 dias depois. 3 dias não, ou foi no dia seguinte ou no outro dia. Eu acordei com uma dor tipo muito maior no peito, muito grande mesmo. E aí eu tava começando a achar estranho, aí eu falei pro meu pai e além dessa dor no peito, meu braço esquerdo começou a ficar dormente. E eu não conseguia respirar direito, eu acordei muito mal já. Aí a gente suspeitou que fosse algo cardíaco, mas não chegamos a pensar em infarto, porque eu jovem e eu não tinha problema de saúde. Aí, resultado, a gente voltou pro Rio, eu fui direto pro hospital. Nisso que eu fui pro hospital, a gente fez os exames, eu fiz um exame de sangue e na hora a gente viu que a enzima que é diagnosticada no infarto, que é sobre as células cardíacas que morrem, estava em 11, sendo que no infarto o normal é 0,2 e o normal de uma pessoa qualquer é 0. Aí os médicos ficaram super assustados, assim, eles não falaram, mas eu vi assim, pelos olhares dele que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E aí que eu fui pro hospital e fiquei lá, e aí me internaram lá. Me falaram que iam me dopar, que eu dormi por um tempo. E aí quando eu acordei, eu tava na CTI, me botaram na CTI. Não sei quanto tempo depois que eu acordei, tipo, meio, onde é que eu tô e tal. Mas depois me falaram que eu tava na CTI. E aí eu fiquei lá durante uma semana. Teve muita coisa que aconteceu naquele 6 dias, foi uma experiência antropológica quase. Eu não vou ficar falando detalhado, senão não é essa história que eu tô contando. Aí depois do tempo fui pro quarto, a minha família me visitou, um monte de amigo veio me ver, todo mundo achava que você fala de coração, as pessoas acham que você vai morrer na hora, né? Quando eu vi que o que os médicos viram no exame, foi uma cara assim de assustado absurda, eu fiquei muito preocupado. E aí eles me falaram que eu perdi 4% do coração com uma infecção que eu peguei que vê como inimigo assim as células do coração. Aí eu acabei perdendo 4% do meu ventrículo esquerdo, só que não afetou minha função cardíaca. Eu só tive que ficar muito tempo sem fazer atividade naquela época. Nesse meio tempo, a relação que eu tive com a garota, que hoje está aqui na ECO, e que eu tive uma resenha por esse tempo, meio que esfriou, assim, não tinha como falar com ela. Não falei com ela no chat, ela também não foi me visitar, porque a gente nunca tinha se encontrado fisicamente ainda, né? A gente ia fazer o primeiro encontro nesse final de semana, nessa semana da viagem. Só que aí não deu e a gente acabou. E aí isso esfriou e tal. Eu fui falar com ela, como é que você tá e tal, pelo message, e eu percebi que ela tava respondendo meio diferente, sabe? Quando, não, sabe, meio distante assim. Aí depois desse período eu fui pra casa, só que eu não podia sair de casa, eu tava meio que de quarentena, acho por uma semana, e eu tive que ficar sem atividade física. Mas a primeira coisa que eu pensei eu tô uma semana sem conseguir falar com a garota que eu tava apaixonado na época, né? Aí eu falei, vou levar a pulseira pra ela, sem avisar meus pais. Eu peguei uma caixa de calculadora que tinha lá, botei a pulseira dentro. Com um bilhetinho que eu escrevi, eu não lembro exatamente a mensagem, mas era algo como um presente para uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. Era algo assim, eu lembro que tinha admirar. Aí, resultado, eu descobri com uma amiga dela, que também é minha amiga, onde ela morava. Eu não sabia isso, eu sabia que ela morava na Redondeza, mas não sabia qual prédio. E fui deixar lá na portaria do prédio dela, pra saber onde ela morava. Ela morava muito perto de mim. Então eu fui correndo lá, porque eu fui escondido. E eu tinha, como era 2016, eu tinha 16 anos. Aí eu descobri, fui lá e entreguei pro porteiro dentro de uma calculadora, pra ela não saber o que era, e pedi pro porteiro avisar ela. Aí o porteiro avisou, entregou pra ela ficou, caraca, ela achou a pulseira linda também. E aí depois ela veio mandar mensagem, falou que recebeu, que gostou, mas que pra ela era como se fosse um certo tipo de chantagem. Claro que eu não pensei nisso, mas como é que você vai dizer não pra alguém que teve um problema cardíaco e tal, e que te deu um presente assim? Claro que você pode dizer não, você deve dizer não se você não quer, mas é difícil. Mas inclusive ela usa a pulseira até hoje.
Mas assim, no final das contas a gente meio que acabou se afastando, eu pelo menos dei essa pulseira, mas acho que foi uma das maiores paixões assim da minha vida, mesmo um tempo tão curto assim, eu gostei muito dela. Eu aprendi muito naquela situação toda, aprendi a valorizar mais, por mais clichê que isso soe, aprendi a valorizar mais a vida, porque por alguns dias achava que eu estava quase morrendo. Aprendi que o amor pode ser uma coisa rápida, e que se for rápido tudo bem. E aprendi que tem muita gente que está comigo em horas difíceis, e são essas pessoas que mais importam. Então é basicamente isso assim. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Oi. Olá. Qual é o seu nome? Breno. Meu nome é Douglas, Quantos anos você tem? 21. 20. O que você tem para me contar? É uma história sobre saudade. Me explica mais sobre isso. Bom, saudade, eu acredito que existem dois tipos de saudade. Tem um tipo de saudade. A primeira saudade é aquela saudade é a saudade boa, né? Que você consegue matar ela uma hora. Tipo, você tá com saudade da sua mãe, da sua avó ou de alguma comida específica e tipo um estrogonofe, e a sua mãe vai e faz o estrogonofe, você chega em casa e come, é uma das melhores refeições que você já fez. E como que essa definição de saudade se encaixa na sua história? Tem outro tipo de saudade, que é a que eu vou falar, que é aquela saudade que a gente não consegue saciar assim, é um negócio que fica preso, fica na ponta da língua, não sei, parece que você faz de tudo, mas ela continua lá, tá ali. Eu morava com a minha avó, morei com a minha avó até os 8, 7 anos, e nesse tempo a minha mãe conheceu meu padrasto, e daí ela ficou grávida do meu irmão, e em 2005, no final de 2005 fui morar com ela. Quando eu fui morar com ela, eu conheci, os meus dois primeiros amigos foram o Júnior, que era da minha rua, e o Gustavo. O nome dele na verdade é Pedro Júnior, o pai dele era Pedro também, mas é porque já tinha outro Pedro no nosso grupo de amigos. Ele sempre nunca fui tão amigo dele assim não, desde pequeno. Eu virei amigo dele quando fui ficando mais próximo dele conforme a idade foi passando. O Júnior é estranho, não sei se, acho que todo mundo tem aquela pessoa que você vê bastante, mas você não tem uma amizade tão profunda com ela. Eu ia pra casa dele sempre. A gente sempre tava junto, jogando bola, soltando pipa, eu tava sempre na casa dele. É estranho, porque eu tava sempre na casa dele, mas ao mesmo tempo não era tão próximo. Mas com o tempo a gente foi construindo uma relação, fomos virando bastante amigos. E assim, quando eu passei pra escola técnica, né, eu estudava o dia todo. Ele era um pouco mais velho assim, tanto que ele começou a trabalhar mais cedo e tal, e ele juntou dinheiro porque ele queria comprar uma moto. Desde sempre ele queria essa moto. Ele comprou a moto, ele sofreu um acidente, o primeiro foi leve, ele só arranhou o pé, e o Vitor arranhou a cabeça. Foi nada demais, a gente ficou até zoando depois, brincando. Ele se machucou de leve, a gente ficou até zoando ele depois. O Vitor que bateu a cabeça, a gente ficou chamando ele de cabeça de piroca umas 2 semanas. Mas aí, enfim, como não foi nada sério, a gente conseguia ficar zoando ele. No segundo acidente ele não sobreviveu, né? Não foi fatal porque ele ficou em coma. Esse acidente foi bem pesado porque ele bate de frente com o caminhão e ele foi buscar nesse dia. Como ele que tinha moto, era ele que levava a gente para as festas, para esse tipo de coisa. Aí ele tinha levado o Vitor, dessa vez foi tudo certo. E na segunda vez ele estava indo buscar o Gustavo, mas ele estava sozinho na moto ainda. Mas aí, o jeito dele, ele sempre foi... Ele foi buscar o Gustavo e ele sofreu um acidente, ele bateu de frente com o caminhão. Eu descobri que teve um acidente uma semana depois, quando eu estava em casa. E
eu não sabia como ele estava, ninguém sabia, só a família. A mãe dele contou pra gente que ele estava internado só, que ele estava em coma e que uma hora ele ia acordar, só falava isso pra gente. E toda vez que a gente via alguém da família, a gente perguntava, né, quando é que o Júnior volta, brincando e tal. Mas aí chegou no momento em que ele veio a falecer, mas só na missa do 7º dia que a mãe dele foi explicar pra gente que ele estava em condições muito... Ele estava em condições muito complicadas. Ele só estava respondendo por estímulos, né, no aparelho. Quando ele voltasse, ele ia ficar em estado vegetativo se ele sobrevivesse. A gente não podia visitar ele porque ele estava com o cérebro exposto, porque não podia tampar, porque estava inchado e estava só respondendo por estímulos, né, das máquinas lá. E estava com o cérebro para fora, me dá até eu não perguntei muito porque eu ia... Só que tem uma coisa que ela disse nesse dia que foi bem marcante assim pra mim e pra todos os meus amigos. Ela abraçou a gente, falou que nunca mais queria ver gente falando sobre moto, pensando em comprar moto ou em cima de uma moto. Foi muito difícil porque era ele que cuidava do meu irmão assim, em alguns momentos. Não que eu não cuidasse do meu irmão, porque eu nunca soube muito bem como para se dialogar com uma pessoa mais nova, e era ele que fazia esse papel. Tinha dia que eu não dormia em casa, eu estava na minha avó, porque tinha acontecido algumas coisas com ela e eu estava ajudando ela. E a minha mãe estava passando mal e ele queria comprar o remédio, porque meu irmão não podia fazer isso, porque na farmácia eles não iam entregar para ele, e meu irmão era muito novo para isso também, para sair na rua. Minha parada era mais ir pra casa dele e ficar brincando do que sair assim. Claro que de vez em quando a gente saía pra jogar bola, mas era mais esse tipo de coisa. Obrigado, Douglas. De nada.